Vamos lá então. Sejam muito bem-vindos a esse painel. É muito bom estar aqui com todos vocês. Obrigado pela presença de cada um de vocês e pelo tempo disponível, não apenas quem está aqui nos assistindo, mas também a quem está aqui para nos ensinar um pouco. Fizemos algumas seleções de questões aqui dentro do nosso painel. Quando a gente fala de inteligência artificial aliada na redução de risco cibernético, a primeira questão aqui que a gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido, está aqui. Como a inteligência artificial pode ser utilizada para identificar e mitigar ameaças cibernéticas em tempo real? Boa pergunta, Rover. Começou bem, né? Eu acho que essa aqui é para dar uma instigada e a gente começar a brincar. Boa. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente está vendo uma volumetria de informações sobre o tema, né? Então, a gente está olhando com carinho essa expectativa. Acho que uma das coisas importantes que isso pode ajudar as empresas em relação a esse processo, eu falo que é IA contra IA, né? É conseguir ter informações de um volume gigantesco de informações que a gente já gera normalmente, nossas ferramentas de detecção, de processos, colocar isso dentro de um modelo de linguagem que vai trazer uns insights para redução de tempo na resposta de um incidente. Então, acho que a frente que a Klabin está olhando e tirar proveito do que a gente tem de informações, de telemetria, de tendências de ataque, uma conversão do ataque, por exemplo, para a indústria, conseguir converger isso num modelo matemático e conduzir para a gente um processo de redução de riscos eficiente. Acho que é nessa vertente que a gente está olhando que a IA vai contribuir bastante para o nosso time trazer uma resposta a incidente, reduzir esse risco de indisponibilidade, que é um risco significativo para a indústria. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Eu acredito que análise de comportamento, né, como você comentou, eu acho que são dados. Eu acho que no processo de análise de comportamental, né, existem várias ferramentas hoje, pensando já em Endpoint Protection ali, que faz uma análise de comportamento, mas eu acho que usar essa inteligência vai nos ajudar bastante, vai ser um aliado, né? A parte toda de análise de anomalias, além de comportamental, a parte de tomada de decisão, né? Eu acho que frente a um ataque você tem que ser rápido, ágil, e aí eu acredito também que a inteligência artificial pode e deve nos ajudar nesse aspecto também, né? E eu diria uma inteligência aumentada com foco realmente mais assertivo, né? Eu acho que a gente tem diversas ferramentas hoje, a gente tem muito falso positivo, e isso acaba, de certa forma, os hackers usam isso, inclusive, durante um ataque, para gerar fumaça, e você ficar perdido ali no meio de um incidente. Então, eu acho que esse cenário de inteligência artificial aumentada, onde a gente coloca uma lupa realmente para tentar ser mais assertivo e direto na resolução de um possível ataque. E utilizar também ferramentas para ajudar na resiliência, né? Eu acho que aí o exemplo da Dell, o Cyber Recovery ali é uma bela solução, que acaba, de certa forma, olhando o dado que está sendo armazenado e que vai te dar um maior conforto e garantia de que, ou seja, se um ataque for realmente iminente e que cause a indisponibilidade do seu ambiente, onde você não consiga, de certa forma, voltar ali o seu backup normal, o Dell Cyber Recovery vai nos ajudar na proteção para que a gente tenha um dado íntegro e a gente consiga fazer a volta dessas informações e trazer a empresa de volta para operar. Muito bom, boa tarde a todos. Eu queria somar nesses excelentes comentários e queria trazer um pouquinho para trás, né, sobre o porquê que a gente precisa de IA hoje, somando com esses comentários, né? O número de ameaças tem aumentado significativamente em todo o ambiente, né? No último ano, nós tivemos mais de 60 bilhões de ataques, e não ataque mais stalkeado, mas também direcionados, que tende, sim, a afetar, inclusive, a nossa capacidade humana de analisar o que de fato é real ou não. E aí eu integro, junto com os comentários dos nossos amigos, o porquê a IA hoje se faz de tão necessário para que a gente possa ser mais eficiente no que diz a respeito da tratativa de incidentes cibernéticos. Não só
do início, né, da triagem, da análise, da identificação assertiva de um falso positivo ou mesmo de um incidente, mas uma IA capaz de ter tomada de decisão para que o seu ambiente fique protegido. A IA ela se encontra de fato como um benefício e uma ajuda a nós que precisamos de uma eficiência que combata, né, o alto número de ataques, que combata uma falta de mão de obra especializada também, uma falta de mão de obra até em número de pessoas. A gente sabe que é difícil achar profissionais hoje. Então a IA ela entra como um benefício, né, corporativo, um benefício para a gente, um benefício para que a gente consiga ter um plano de resposta eficaz, fluido, de qualidade para qualquer tipo de ataque cibernético, né? Coloco também uma solução que a Dell sempre traz para a gente, com bastante ênfase e de forma saudável e persistente, absolute, né? Que garante ali um nível de compliance corporativo para que a gente consiga, de forma inteligente, manter sempre os nossos ativos protegidos com IA também. Legal. É interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente lembra de ChatGPT. Todo mundo lembra de ChatGPT. Só que a gente precisa entender que ter IA e fabricar IA são duas coisas totalmente distintas. Você trabalhar na inteligência artificial para que ela promova uma segurança e uma defesa é algo disruptivo e não é algo que muitas pessoas têm acesso. Eu li um artigo esses dias, se me foge a memória, foi do Luciano Lima, lá no LinkedIn, mostrando como olhar para dentro do Mitre, fomentar um ataque, gerar fumaça e sair ileso do outro lado. Então esse tipo de coisa é o que uma fábrica de IA que a Dell tem, que a Dell, né, que a gente chama de Dell AI Factory, consegue auxiliar. Mas aí eu queria perguntar uma coisa para vocês que corre aqui, né? Eu ia fazer umas perguntas, mas tem uma aqui que é bem interessante. Quando a gente tem IA, a gente tem desafios e eles são gigantes. Como que a implementação de soluções de IA na segurança cibernética pode nos ajudar e como superar a barreira do ser humano e do aprendizado? Eu acho que a grande sacada aqui, e queria passar isso aqui para ti. Manda pra gente, por favor. Rover, acho que dentro da jornada nossa, de qualquer implementação de sistema, a IA também é um sistema. E a gente vem numa jornada de implementação de controles, da gente trazer a segurança no início do desenvolvimento dos processos. Acho que com IA não vai ser diferente. Acho que a segurança vai ter que estar inserida no contexto, no processo, né, e trazendo controles que a gente consiga trazer uma IA que no final do dia não alucina. Ou se ela alucinar, né, a gente sabe por que aconteceu esse tipo. Então, casos de uso, processo de implementação, validações, são itens, né, que a segurança, o papel da segurança, já tem essa capacidade de trazer esses insights para o processo, né, e quando a gente fazer a construção desses modelos, a gente já traga também como fazer uma auditoria, como fazer um controle, né, e como a gente, lógico, o LLM ele vai aprendendo também, vai evoluindo, né, mas tudo tem uma base sistêmica por trás. Então, eu acho que nesse contexto e nesse processo, isso tem que acontecer. E não é só segurança que vai ter que estar embarcada nesse navio. Vai ter jurídico por conta de dados pessoais, vai ter que ter a parte de compliance, vai ter a área de negócio, né? Então, nessa mesma jornada que a gente está trazendo, desenvolvimento seguro, que a gente fala com uma certa frequência, a IA vai ter que embarcar da mesma forma, no mesmo vagão, e a gente trazer todos esses controles, né? Lógico, sem impactar a operação e a velocidade que isso necessita, né? Mas que a gente traga a IA para um nível de risco aceitável que a empresa gostaria de implementar e ser mais saudável. E reduzir de risco é um ponto importante da nossa vertical. Não, muito bom. Pegando aqui, André, acho que aqui é um ponto interessante, né? O Kleber falou sobre alguns pontos. Ele respondeu a pergunta de maneira muito enfática, mas ele citou outras áreas. E aqui a pergunta ela fala especificamente sobre isso. Soluções de IA na segurança cibernética. Como superá-los? Os desafios. Mas que tipo de desafio? Por exemplo, fala um pouquinho sobre o desafio de superar isso nas áreas advindas, aquelas áreas que são congruentes, que estão ali do nosso lado e que no final das contas a gente precisa também do aval dessas áreas para a gente conseguir desenvolver uma solução. Excelente pergunta. Eu acho que é um tema complexo, difícil, pelo menos para a gente Eu imagino que para os colegas também, né? A gente estava há pouco falando sobre, né, Shadow IT, sobre empresa que trabalha muito nessa questão de inovação. E não adianta, a nuvem é algo, né, a hora que a gente fala de ChatGPT ou outras tecnologias ali de inteligência artificial,
tá na moda, tá todo mundo atrás disso e tentando tirar proveito, né? E a gente se depara com situações em segurança da informação, aonde às vezes você é o vilão da história, né? Porque você tem que tentar trazer o cenário para dentro de um guarda-reio ali, aonde você não cria uma fricção ou um impacto para a área de negócio, você não atrapalha o desenvolvimento de novos negócios, porque afinal a empresa está lá para gerar resultados. E, de certa forma, a gente acaba tendo que ser mais incisivo e trazer tecnologias, processos, procedimentos que tragam ali segurança. Eu acredito que, assim, na IA, a gente experimentou bem no comecinho lá alguns vazamentos de informação que trouxeram grandes impactos, né? A Samsung sofreu com isso, a própria Apple, entre outras empresas, e para a gente logo no início tomou bastante cuidado com isso e como criar uma regulamentação dentro de casa para que a gente pudesse ter políticas e pudesse, de certa forma, direcionar a empresa por um modelo onde a gente conseguisse ter um pouco mais de controle. Mas confesso para vocês que é muito difícil a gente fazer isso, né? E eu entendo que, eu acho que um trabalho de conscientização é importante, porque às vezes as pessoas não sabem qual é o dado sensível da empresa, e aí ela está utilizando, hoje qualquer sitezinho ali está embarcando uma inteligência artificial, e como que você trata isso? Como que você consegue, de certa forma, controlar? E eu acredito, basicamente, existem ferramentas que elas não são perfeitas, e eu acho difícil elas conseguirem abordar o tema como completo e que a gente fique tranquilo. Mas eu entendo que a gente precisa disso e um bom trabalho de conscientização para que as pessoas entendam quais são os riscos e consigam utilizar da melhor forma a inteligência artificial para colher resultado, né? É o que eu falo, na vida pessoal, profissional ali e nos negócios. E entre as áreas, eu entendo que você tem que estar próximo, você tem que realmente participar das demandas e nesse trabalho de conscientização fazer as áreas de negócio entenderem que você é parte do processo, você precisa participar, porque não adianta eu inovar, não adianta eu trazer algo novo que pode colocar a empresa em risco. Então eu acho que esse trabalho é muito importante, ou seja, os profissionais de cyber, né, a equipe de cyber, esteja disponível e trabalhe junto com as áreas de negócio para conseguir conscientizar e que todos façam o melhor uso dentro da companhia. Que bom. Então vamos lá, Pola. A gente vai ter um desafio aqui que é assim... Deixa eu somar, porque é um assunto bem Soma. importante e complexo, eu entendo, porque é novo para todos nós. Está sendo muito inflamado o assunto de IA dentro do corporativo. A gente tem sofrido enxurradas de solicitações de áreas paralelas, né? Por que a gente não usa? Vamos usar, vamos vender mais, vamos fazer lead, vamos, enfim. Mas tem que ser transparente não só a implementação do sistema, bem dito pelo nosso amigo Kleber, mas ser transparente também no ponto de vista de risco. É algo muito novo e impalpável. Agora, segura a sua resposta. E vou pôr uma pitada de pimenta aqui, porque senão não tem graça o debate. Você vem de uma empresa que é a Yamaha. A gente está falando de grandes empresas aqui, né? A gente está falando da Braskem, a gente está falando da Klabin, mas a gente está falando da Yamaha e a gente sabe que você tem toda uma cultura asiática. Faz essa resposta também colocando a cultura asiática como uma frente, porque é disruptivo. Tem espaço para um dia de conversa? A cultura, ela influencia bastante. A forma conservadora de tratar o assunto inflama muito mais a proteção e como fazer, né? A gente fala que a cultura asiática, ela planeja 80% e executa 20%. A gente é o contrário, né? A gente sai executando e planeja pouco. Então é um papo e uma conversa muito resistente de como vamos utilizar. Mas, de certa forma, sadia, bem dito pelo nosso amigo, que no começo da introdução da inteligência artificial, mesmo que seja básico, pelo próprio ChatGPT, grandes empresas sofreram ataques, né? Dados importantes foram vazados, propriedades intelectuais. E toda empresa, nesse início de tecnologia, de como usar, sem a conscientização, traz impactos significativos financeiros para a imagem reputacional da empresa e outros fins legais. Então, dentro da própria Yamaha e dentro do conceito das indústrias que a gente acaba conversando da forma asiática, a gente trabalha muito pelo nível de governança.
Então, a gente está, sim, com um processo de governança sobre IA, onde a gente consiga trazer soluções, o aceitável técnico, o aceitável para o corporativo, envolvendo questões de privacidade, questões legal, de recursos humanos, riscos, né, que a gente consiga ali ser apresentado e de fato palpável para o negócio e para que depois a gente consiga ministrar treinamentos. IA nem sempre é para todos, né? Tem que ser direcionado, tem que saber onde vai ser utilizado. E fazer essa análise profunda de por onde começar te traz ganhos, né? E te dá mais propriedade e segurança para que você trabalhe com IA. Então, dentro da Yamaha, o papel de governança ele trouxe esse aprendizado, trouxe esse dado, né, super importante, quem tem que ser envolvido, por onde vão começar e quem vai receber os treinamentos, e não só treinamento técnico, mas estratégico, porque IA também às vezes é não só implementar, é saber usar, saber fazer pergunta, né, o famoso ChatGPT, e é a mesma trajetória que eu insisto, né, e tenho compartilhado para aqueles que querem iniciar dentro da IA, essa carreira, e colocar isso dentro do corporativo. Boa. Kleber, olha só, a gente está discutindo aqui, a gente tem um público nos escutando. Quando a gente falou de mitigação, certo? Eu queria entender o que a gente pode, ou o que a IA pode fazer para nos auxiliar na remediação no caso de um incidente. Como que a IA pode, se é que ela já não faz, e o que tipo de processo, o que você tem visto no mercado, o que você tem usado, ou o que você pensa para o futuro disso? Eu acho que um dos desafios grandes da segurança é você trazer o seu apetite do risco. Qual que é a sua nota? Né? Você vai num comitê, você vai numa diretoria e fala, como é que está a minha segurança? Está boa, está ruim, está alta, média, baixa? Como é que está o meu parceiro, meu concorrente, meu processo? Então isso é uma dificuldade que a gente tem hoje, de trazer isso para uma realidade, né, tangível, né, para você trazer um nível de risco que você pode ser comparável. Né? Então isso começou muito mais sendo feito para as indústrias que fazem seguro cibernético, então eles começaram a dar uma padronizada na avaliação de riscos dentro desses aspectos, só que o volume de informações que você tem que prover para traduzir um número de risco, ele é muito grande. E ele muda a cada segundo, né? Porque eu tenho uma vulnerabilidade hoje, daqui a um segundo pode ter uma vulnerabilidade que vai me expor ao risco. Então, eu estava com uma pontuação aceitável, passou um segundo e já estou correndo um risco. Então, como é que você mensura isso? Como é que você traduz isso por um executivo e fala assim, não, esse apetite ao risco eu quero seguir porque a Klabin tem a resiliência, ou qualquer empresa, qualquer indústria tem essa resiliência. Eu acho que a IA ela vai começar a entender a sua indústria. Então, você vai ter um modelo matemático que vai enxergando o seu segmento e vai te trazer não só para você atuar no problema, ele vai ser um pouco mais preventivo. Então, eu acredito na IA, na implementação da IA, na prevenção. Então, na simulação. É como se eu pegasse a minha planta industrial, meus administrativos, eu abstraísse isso fora do meu ambiente e ali eu simulo todas as minhas possibilidades. Aí sim, eu acho que eu vou ter um valor diferente, sem ter impacto na operação, replicando a operação. Então, sendo totalmente disruptivo no que diz respeito aos controles de segurança. Eu não quero mais controle de segurança no meu ativo, direto. Mas eu posso virtualizar isso e fazer uma simulação e trazer esses insights com muito mais velocidade. Aí sim, eu acho que a gente vai ter um resultado mais interessante. E o nível de comparação talvez seja mais homogêneo. Legal. André, concorda com isso, discorda, mas eu quero jogar também mais uma pimenta. A gente está falando de ambiente, né? A gente estende isso para a cloud? Concordo. Eu vou, acho que, fazer um ponto. Acho que essa questão de simulação é extremamente importante para quem já fez aí no seu negócio aquele exercício de tabletop, né? A gente está fazendo uma simulação para entender realmente como que a empresa se comportaria num cenário de risco, né? Então, eu entendo que existem algumas soluções hoje que vão lá e fazem testes no nosso ambiente e usam, sim, de inteligência artificial para correlacionar todas as informações que estão presentes ali dentro de uma rede on-premises ou falando num cenário de cloud,
para que a gente possa estar mais preparados, né? Eu costumo dizer, e a gente tem trabalhado muito na conscientização do pessoal com o profissional, porque cada vez mais eu vejo isso, né? Antes as pessoas vão para o escritório, pô, você está no mundo profissional, hoje... Sim. Não existe mais isso, porque o cara está na casa dele, o cara está na praia, o cara está em qualquer lugar, ele pode estar exercendo o trabalho dele. E como que a gente levou proteção? Eu acho que lá depois, logo depois da pandemia ali, né, começaram a se intensificar alguns tipos de ataque, e eu acho que foi o principal ponto para as empresas, porque eu vou pegar aqui, quem é que tinha um proxy anywhere, onde você controla a navegação do que as pessoas estão fazendo fora da empresa? Hoje é extremamente necessário isso, porque o principal vetor de ataque está lá, é um phishing. Pô, você tem uma inteligência, ferramentas para tentar monitorar isso. Só que o hacker está mais esperto do que essa inteligência. Então, de certa forma, conectando com o cenário de nuvem, eu acho que várias tecnologias hoje, depois, na minha visão, pós-pandemia ali, né, ou durante, fizeram com que houvesse uma evolução muito grande e que as ferramentas se preparassem para entender que não importa onde a pessoa esteja e que eu tenha informações suficientes para a tomada de decisão. Eu acho que o problema que eu costumo dizer, né, os hackers, eles geralmente trabalham em conjunto, na maioria das vezes. E as empresas, até o segmento hoje de todas as empresas de tecnologia, elas acabam trabalhando um pouco separado, né? E eu acho que é necessário uma integração para que a gente tenha um repositório único, alguma coisa que nos dê um pouco mais de vantagem contra o que os criminosos vêm fazendo e contra os ataques. Então, complementando para mim, acho que no cenário de nuvem, eu acho que é isso. Há diversas ferramentas, eu acho que para a gente ter ganhos melhores, eu acho que a gente precisa ter uma integração melhor entre as soluções, né? É aquele cenário, às vezes, um pouco muito proprietário. A gente tem que, talvez, deixar de ter um pouco isso e a gente ter ali os fabricantes trabalhando junto para que a gente possa colher melhores resultados. Eu imagino que tem espaço para todos aí, é um cenário amplo, né? Tudo tem tecnologia hoje, a gente vê a parte médica acontecendo alguns incidentes lamentáveis, né? Que pessoas chegam a perder a vida quando se ataca um hospital, um laboratório médico, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que a gente precisa se unir, acho que esses eventos, essa troca de informação é importante para a gente capturar coisas novas e poder levar para o nosso dia a dia ali também. Ótimo. Pola, o André, ele falou de um novo... A gente já ouviu falar de Bring Your Own Device. O André trouxe o Bring Your Own Person, né? Ele acabou de trazer um desenvolvimento novo aqui, que é literalmente a pessoa em qualquer lugar. A pessoa em qualquer lugar. A gente está falando de mitigação e de proteção com a inteligência artificial. Olhando isso, crise. Você vê isso lá na fábrica? Você acha que isso chega no nível da indústria 4.0? Tô colocando mais uma pimenta aqui, não tá no script, mas é que, cara, é muito bom escutar e saber, você que tá vendo isso. Faz sentido? Aquela pessoa que é um VP ou que é um engenheiro, que está em várias partes do mundo, conectando em vários lugares diferentes, chegar lá no dispositivo, a inteligência consegue chegar nisso? Você já viu isso? Tem visto? O que você está... É um progresso, é uma ótima pergunta. Eu queria trazer um ponto de, né, onde você está, independente de onde você é conectado. Quanto cresceu o número daquelas telas de privacidade? Quem vendia aquilo ficou rico, porque todo mundo quis comprar, principalmente as altas gestões. E dentro da indústria 4.0, ainda é um assunto crescente, está sendo amadurecido. Dentro da Yamaha, a gente já tem uma evolução muito grande sobre isso. Os produtos IoT, IoT, sim, ele já traz essa inteligência da forma como você está parafusando ali a moto, pintando o tanque de gasolina, e ele consegue medir, inclusive, a pressão para que não saia da qualidade ali mapeada. E a inteligência artificial, ela chega nisso, né? E a nossa forma de proteger com a inteligência artificial também está sendo aprimorada para alcançar algum ataque ali. Né? A gente viu recentemente ali em Israel, né, diversos pagers sendo estourados, né? Não só os pagers, agora celular, no break, teto solar. Né? Então, isso é IoT, isso é IoT. Né? Isso é conectividade, isso é indústria 4.0. Né? Então, existe sim o mal para isso.
E a gente, como líderes nessa performance de como proteger o nosso ambiente, a gente tem que fazer essas simulações, trazer cenários e trabalhar com o IA de forma persistente e de uma análise rápida para identificar isso, para que a gente tenha sempre uma continuidade de negócio. Então é algo real, uma pergunta, claro, que estava fora do script, mas é excelente, porque a gente teve agora, recente, né, uma infelicidade que trouxe esse ponto, né, utilizando IA para explodir aparelhos eletrônicos. Aí trazendo esse ponto do OT, né, eu acho que até para a inteligência artificial, uma matéria-prima principal são dados. Se eu tiver dados regulados ou padronizados, a adoção e o resultado é muito mais fácil. Aí na nossa indústria OT, a gente já tem isso padronizado. Então a temperatura é padronizada, a vibração é padronizada, a forma que a pessoa vai fazer a pintura é padronizada, e a gente já tem um volume de dados muito significativo ali, né? Então ali você consegue realmente tirar um resultado rápido, porque as informações têm qualidade. Então quanto mais precisa a informação, quanto mais acurácia tem aquela informação, né, mais fácil eu vou conseguir trazer uns insights. Então, evitar falsos positivos, alucinações da IA. Né? Então, acho que no nosso universo de automação, que já tem essa padronização, a gente vai colher muito mais insights, muito mais rápidos do que uma informação desestruturada como administrativo. Né? Então, a gente fez alguns pilotos lá com o Copilot, por exemplo, algumas outras informações, que ele foi pesquisar informações Excel de pessoas, aí tem um que coloca o faturamento da Klabin com um valor, outro tira um ano, outro tira o outro, aí você pergunta para ela qual é o faturamento da Klabin, aí ela fala, ué, né? Um traz um resultado, outro traz outro, né? Então essa acurácia da informação é muito importante. E aí a gente sai um pouco na frente, porque a gente tem um dado regulado, e talvez segmento bancário, outros segmentos que já têm isso regulado, vão ter mais agilidade na implementação de IA por conta dos dados. Ótimo. André, estava olhando aqui, né? Felizmente nosso tempo já se esvai, mas eu queria que, olhando aqui para o nosso tema, né? Inteligência artificial como aliada na redução do risco cibernético. Se você tivesse que dar um minuto, um resumo para quem está nos escutando, qual seria esse resumo? Eu acredito que usá-la a nosso favor com as tecnologias que a gente tem presente hoje para nos dar visibilidade, para nos dar agilidade na tomada de decisão, que eu acho que isso é fator predominante e que se você não for ágil, você vai sim sofrer um ataque. Então eu acredito que a IA traz velocidade. É lógico que você precisa ter acurácia nos dados, você precisa ter uma base muito confiável para que você não sofra também com isso, coisa que os criminosos vêm utilizando a favor. Então, falei isso outro dia, eu acho que de repente a computação quântica também possa nos ajudar, mas com certeza teremos problemas também nesse cenário. Então eu acho que agilidade e acurácia das informações para que seja tomada a decisão de forma rápida e adequada para tentar conter ou resolver um possível incidente. Ótimo. Pola, seu 1 minuto de finalização, dando dicas aí sobre essa questão da inteligência artificial como aliada na redução do risco cibernético. Eu concordo plenamente. A gente tem que trazer esse assunto para dentro do corporativo, o famoso, se você não é ponto .com, você é ponto morto. Então é um assunto novo, é um assunto revolucionário, mas veio para ficar e a gente tem que sim já começar a tratar esse assunto, trazer para dentro do corporativo, trazer essa governança sadia, deixar com que as pessoas participem, as áreas participem e trabalhar de uma forma resiliente sobre esse contexto. De novo, a IA ela veio para somar, ela veio para trazer eficiência, para fazer o que aquilo para a gente poderia ser chato ou de forma humana impossível, ela veio para somar. Então, dar o espaço para ela é super necessário. Ótimo. Kleber, seu 1 minuto de finalização. Qual a dica que você daria para o pessoal? Acho que no contexto de cibersegurança, acho que o principal objetivo aqui que vocês já comentaram, só reforçando, né? A gente reduzir o risco é você ser mais preventivo. Né? Então, usar o IA vai te dar uma previsibilidade do que pode acontecer e você atuar antes. Né? Então, isso para mim acho que é o mais importante. E outra coisa é, quando acontecer, eu restabelecer o meu ambiente o mais rápido possível. Né? Então, acho que nessas duas frentes, que é a dinâmica de um ataque, né? Você primeiro trabalhar na prevenção, né? Você treinar, assistir o tabletop, colocando as pessoas para se falar, fazer um DR bem realizado, né? Mas quando acontecer um incidente, né, a IA vai poder te auxiliar para falar assim, ó, o caminho para você voltar à sua operação é aqui.
é o mais rápido, é o que você vai ter mais sucesso. Para mim, eu acho que esse é o mais importante. Perfeito. Como última mensagem, quero agradecer a cada um de vocês, obrigado pela fidelidade com relação à nossa empresa, pela amizade e também pela participação, e fazer um convite a cada um de vocês. Numa discussão de inteligência artificial, a gente tem como Dell a oferecer o Dell AI Factory. Então a mensagem aqui é proteção e resiliência. Conseguimos apoiar vocês end-to-end. Muito obrigado.